Plano de Eduardo Bolsonaro contra Moraes nos Estados Unidos inclui processo no Departamento de Justiça. Opositores de ministro atuam para que ele seja investigado. Articulações envolvem perda de visto. O plano do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, PLSP, e aliados de Donald Trump contra Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos inclui um possível processo no Departamento de Justiça mirando o ministro. Além de sanções econômicas e medidas para bloqueio de visto, o roteiro considera que o órgão dos Estados Unidos, que tem funções de Ministério Público, órgão inexistente no país, pode investigar o ministro pelo crime de conspiração contra direitos fundamentais. Segundo um advogado próximo da gestão Trump, a lei prevê como delito que se conspire ou ameace uma pessoa nos Estados Unidos no sentido de impedi-la de exercer prerrogativas garantidas na Constituição, como a liberdade de expressão, sem que se tenha autoridade para isso. Esse advogado avalia que as ações do magistrado são uma tentativa de coação contra a liberdade de expressão. A pena para quem é condenado por esse crime varia de pagamento de multa à prisão por até 10 anos. O argumento é que Moraes se enquadraria na infração por ter emitido decisões que prevêem a aplicação de sanções a empresas de redes sociais como o X e o Rumble, com ordens para fornecimento de informações sobre usuários e suspensão de contas sob pena de aplicação de multas, além de ter mirado pessoas nos Estados Unidos. Integrantes da articulação no país têm tentado mostrar às autoridades que 14 indivíduos em solo americano foram alvo de Moraes, entre eles, Elon Musk, dono do X, Jason Miller, ex-assessor de Trump que foi detido num aeroporto brasileiro e ouvido no inquérito das fake news, Steve Bannon, que foi o principal estrategista do presidente americano e é citado no inquérito das milícias digitais, e os brasileiros que estão nos Estados Unidos Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos e Ludmila Lins. Grilo. As informações constam num documento extenso de mais de 1000 páginas, que está sendo levado a órgãos do governo com cópias de processos. Na última semana, Moraes determinou às empresas Meta e X que informem a PF em até 10 dias os dados de contas de perfis utilizadas pelo influenciador bolsonarista Alan dos Santos, sob pena de multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. O ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal em investigações sobre fake news contra uma jornalista. Alan é considerado foragido desde 2021. Ao menos 2 pessoas envolvidas na estratégia contra Moraes dizem ter ido prestar informações ao Departamento de Justiça, que estaria ciente da situação. O presidente da Comissão Judiciária da Câmara Americana intimou 8 Big Techs a fornecer todas as decisões que poderiam significar tentativa de censura. A expectativa de aliados de Bolsonaro é que a medida revele outras ordens de Moraes que possam reforçar as acusações nos Estados Unidos. O processo no Departamento de Justiça, se for consolidado, ocorreria em paralelo ao esforço por outras sanções contra o ministro. Uma das apostas de bolsonaristas é que Moraes possa ser sancionado com base na chamada Lei Magnitsky. A legislação, aprovada no governo Barack Obama, impõe restrições a vistos, congela contas e ativos dos alvos no exterior e impõe restrições financeiras a empresas. A ideia seria que Moraes seja punido de modo parecido com as sanções aplicadas ao procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, em retaliação pelo mandado de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Khan não pode entrar nos Estados Unidos e recebeu uma sanção da OFAC, Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que pertence ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Com isso, ele teve eventuais bens nos Estados Unidos bloqueados e ficou impedido de fazer transações com instituições americanas. O decreto de Trump determinando a sanção foi emitido em fevereiro. A sugestão levada a integrantes da Casa Branca é por uma punição semelhante a Moraes, na qual mais pessoas poderiam ser incluídas em 120 dias. Isso porque bolsonaristas avaliam que delegados da Polícia Federal e o Procurador-Geral, Paulo Gonetti, também teriam atentado contra a liberdade de expressão de pessoas e empresas em solo americano. Eduardo Bolsonaro afirmou à Folha acreditar que a sanção é factível. Outras 2 pessoas envolvidas na articulação também consideram uma questão de tempo para a punição. A reportagem não conseguiu resposta do Departamento de Estado nem do Departamento de Justiça a respeito das medidas. A expectativa de um bolsonarista que está nos Estados Unidos é que o discurso ganhe mais corpo agora que Eduardo se licenciou do mandato por 120 dias, alegando temer a apreensão do seu passaporte e uma eventual prisão. Em última instância,
O objetivo da articulação bolsonarista é que eventuais sanções amorais provoquem pressão sobre o judiciário brasileiro e levem a um recuo nas ações contra Bolsonaro e aliados, o que, por ora, é difícil de ocorrer. O ex-presidente terá sua denúncia pela acusação de ter tramado um golpe de Estado analisada pelo STF na próxima terça, 25. Na sexta, 21, uma decisão do governo americano foi usada como exemplo por um aliado de Bolsonaro de como a possibilidade de sanção é real. O secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, baniu a entrada nos Estados Unidos da ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, seus 2 filhos e um dos ministros de sua gestão à frente da Casa Rosada. Eles foram proibidos de entrar em território americano sob a acusação de envolvimento em corrupção significativa. Kirchner é uma das antecessoras de Javier Milei, que tem a simpatia de Trump. O Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos aprovou hoje um projeto de lei que prevê sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, como a proibição da entrada dele em território americano. O projeto prevê veto de entrada e deportação para qualquer estrangeiro que atue contra a liberdade de expressão, violando a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. O texto ainda precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado, além de ser sancionado pela Casa Branca. A proposta é fruto de um intenso lobby de deputados republicanos contra a atuação de instituições brasileiras, entre elas o Supremo Tribunal Federal, no combate à desinformação e preservação da democracia. O tema ganhou força em 2024, depois que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu o X no Brasil. A medida foi vista pelos americanos como censura. O tema voltou à discussão na semana passada, depois que a plataforma Rumble e a Trump Media abriram um processo nos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, alegando censura e distorção dos fatos. O ministro suspendeu a Rumble por não indicar um representante legal no Brasil. No entanto, na terça-feira, a Justiça americana rejeitou o pedido de liminar feito pela plataforma. Logo após a aprovação do projeto no Congresso, foi a vez da Casa Branca dar um alerta a Moraes. O Escritório de Assuntos Ocidentais do Departamento de Estado americano publicou nas redes sociais que o respeito pela soberania é uma via de mão dupla e que bloquear e multar empresas por se recusarem a censurar é incompatível com a liberdade de expressão. Foi um dos primeiros avisos públicos do governo Trump ao Brasil. Procurado pelo Jornal da Cultura, o Supremo Tribunal Federal disse que não irá comentar o assunto. Em nota, o governo brasileiro disse que recebeu com surpresa a manifestação do Departamento de Estado norte-americano, que rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais. Ressalta o respeito ao princípio republicano e constitucional da independência dos poderes. Afirmou ainda que o governo americano distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos se destinam a assegurar a aplicação da lei brasileira no território nacional e que a liberdade de expressão no Brasil está em consonância com a lei.